Nossa comunidade de fé depende de sua contribuição para que possamos manter todas as nossas atividades, online e presenciais. Sua fidelidade e constância são decisivas na expansão da mensagem do Evangelho. Que a generosidade de Deus, que tem alcançado a sua vida, possa também alcançar a outros. Contribua através de nossa conta bancária, ou presencialmente em um de nossos cultos. Você já está cadastrado em nossa lista de transmissão do WhatsApp? Envie uma mensagem para este número para que receba informações sobre toda a programação de nossa igreja. Não se esqueça de adicionar o número à sua agenda. Senão as mensagens não se tornarão visíveis. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um culto da Igreja Sal da Terra Manifesto. Nossos cultos online acontecem sempre no domingo às 17 horas e é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, beleza? Antes da gente entrar na palavra, antes da gente entrar na mensagem que foi separada para hoje, vamos para os nossos avisos. O primeiro aviso de hoje, como todas as semanas a gente traz aqui, diz respeito aos nossos pequenos grupos. Se você faz parte de um pequeno grupo, com certeza você sabe a diferença que isso faz no nosso crescimento. Não apenas um lugar onde nós estudamos a palavra de Deus, mas também repartimos a nossa vida, né? Encontramos uma razão para estarmos juntos, compartilharmos daquilo que temos recebido da parte do Senhor. Se você quer viver isso, acesse esse endereço que está aqui na tela, ó. pg.saldaterra.org, lá você vai ter informações detalhadas sobre os nossos pequenos grupos, dias, horários e tudo mais, inclusive para aqueles que são de fora da cidade de Uberlândia e gostariam de viver isso junto com a gente. Nós temos um pequeno grupo que funciona amanhã, na segunda-feira, às 19h30, tá? Venha participar com a gente, com certeza isso vai fazer toda a diferença na sua caminhada de fé. Outro aviso diz respeito ao nosso culto presencial, inclusive hoje, nesse domingo, é o nosso culto de ceia, um tempo onde a gente não apenas celebra a ceia de maneira ali cerimonial, né? Mas também a gente sempre leva um lanche, um pão de queijo, um refrigerante, um suco, alguma coisa para a gente compartilhar depois num tempo de mesa. Venha participar com a gente daqui um pouquinho, às 19 horas, na Avenida Pais Leme, número 1020, para quem está aqui na cidade de Uberlândia. Se você não é da cidade de Uberlândia, o dia que vier nos visitar, está convidado a participar junto com a gente, beleza? É isso! Muito bom estar com vocês mais uma vez. Nesta semana temos a continuação da temática que a gente veio trabalhando nas últimas semanas. Estamos abordando as cartas de Cristo ali do livro de Apocalipse, né? As 7 igrejas. E nós já estamos indo para a 5ª igreja, né? Nós falamos aí nas últimas semanas, só recapitulando aqui, né? Igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. E hoje nós iremos falar sobre a igreja de Sardes. Estamos entrando no capítulo 3 do livro de Apocalipse. Se você quer saber mais detalhes sobre as outras cartas, dá uma olhada no nosso canal do YouTube, nas pregações das semanas anteriores. Cada semana a gente vem abordando uma dessas cartas, tá? E o desafio que a gente pensou aqui em trazer para nós, né? A temática é: não seja fake, não seja falso. Antes da gente ir para o texto, quero trazer algumas reflexões para vocês que podem agregar alguma coisa na sua caminhada, como eu tenho também o desafio de deixar a palavra de Deus agregar na minha vida, né? O que é essa ideia do não seja fake? É muito simples, né, gente? A questão da vida religiosa, das coisas que tem esta aparência de sabedoria, aparência de devoção, aparência de espiritualidade e que tem o propósito de elevar o homem, transformar o homem em uma pessoa melhor, as religiões como elas se apresentam sobre a face da terra. Infelizmente, o que a gente acaba observando na prática é que nem sempre isso acaba de fato se traduzindo
por algo coerente, né? Se o mundo precisasse de mais uma expressão religiosa para alcançar a paz, sejamos honestos, está sobrando religião, está sobrando devoção, está sobrando coisas para serem adoradas e no final das contas parece que está tudo só piorando, né? A gente não necessariamente se torna pessoas melhores pela expressão, pela profissão, né? Por professarmos sermos pessoas religiosas. Então, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que, na prática, a gente vai vendo que a nossa expressão de fé, a nossa expressão de religiosidade, muitas vezes nos torna pessoas mais intolerantes, nos torna pessoas que estão mais distantes daquilo que poderiam estar vivendo alinhado com aquilo que a Escritura está trazendo para nós. No final das contas, o que parece é que a gente está tentando viver uma espiritualidade para receber aplausos das pessoas mais do que qualquer outra coisa, né? Ou para que a gente acalme a nossa própria angústia existencial. Então, ou nós estamos mentindo para os outros, ou nós estamos mentindo para nós mesmos, de que no final das contas nos tornamos pessoas melhores, de que agora a gente não é como as pessoas que estão por aí. E isso é muito pobre. Isso é muito pouco, isso é mentira, né? Mentir para os outros é ridículo, mentir para si mesmo é mais ridículo ainda. E o que a gente vai descobrindo na medida em que nós amadurecemos na verdadeira espiritualidade, que é conhecer a vontade de Deus e aplicar essa vontade na nossa vida, o que a gente vai descobrindo no final das contas é que Deus não tem compromisso nenhum com as nossas construções religiosas. Não adianta você ser o cara que expressa toda uma piedade, que construiu todo um sistema teológico, filosófico, sociológico. Você deu até mesmo o seu corpo para ser queimado em favor das pessoas. Isso não se traduz necessariamente por aquilo que é a vontade de Deus para nós, né? E muita gente, infelizmente, dedica sua vida falando, não, eu estou cuidando do próximo, eu estou cuidando dos pobres, eu estou distribuindo cesta básica. Embora todas essas coisas sejam necessárias, sejam boas, elas não são necessariamente o foco, o alvo daquilo que é a vontade de Deus para nós. Então Deus, meus irmãos, é uma pessoa, e Deus, sendo uma pessoa, ele deseja que nós façamos as coisas corretas, mas que haja também motivações corretas, como nós falamos nas últimas semanas, né? E que o nosso relacionamento com ele seja o primordial, seja a primeira coisa. Deus não está procurando simplesmente propagar uma filosofia, que no final das contas, se você está fazendo alinhado com aquilo que é o desejo de Deus ou não, desde que você esteja fazendo, isso é que importa. Não é assim que funciona. Deus está trabalhando o conceito de uma família. O fazer é secundário. O que é realmente importante é que nós venhamos compreender quem o Senhor é, quem nós somos, quem as outras pessoas são, para que então a gente trabalhe na construção e na validação das relações a partir do entendimento que nós recebemos. Então tome cuidado, porque o que pode estar acontecendo é que você, na sua expressão de devoção, né, às coisas espirituais, pode estar agradando todo mundo, pode estar recebendo aplausos, pode estar sendo a pessoa que está sendo elogiada, né, como o fulano, né, um homem de Deus, uma mulher de Deus e tudo mais, e a única pessoa que não está sabendo disso aí que você está vivendo, disso aí que está combinado, é Deus. Deus pode não estar necessariamente te aplaudindo da mesma maneira que o mundo inteiro está te aplaudindo. Aí nós nos tornamos exatamente o conceito aí de fake, né? Uma coisa que parece verdadeira, tem aparência de verdadeira, está sendo propagada, está sendo elogiada, está sendo disseminada como se fosse uma coisa boa, mas não é necessariamente a realidade. E o que nós experimentamos quando a gente começa a conhecer a palavra de Deus é de que as nossas percepções e as nossas construções humanas, por mais que elas validem as coisas, tudo isso é passageiro, tudo isso é temporário. O que é eterno é o que a palavra de Deus diz que é eterno. Então não adianta você ter a validação das pessoas. Não adianta você ter seguidores nas redes sociais, não adianta você ter um prédio cheio de gente, dinheiro, ofertas, dízimos, aplausos.
Tudo isso é mero detalhe. O que realmente importa é que nós tenhamos a validação do Senhor. Né? E como que eu vou ter a validação do Senhor? Você precisa conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus está expressa nas Escrituras, né? A revelação suficiente para nós. E quanto mais a gente se aproxima da Bíblia, mais a gente se aproxima da vontade de Deus. Então, nós estamos trabalhando pelo quê? Para ter o louvor de Deus ou para ter o louvor dos homens? Para ter o louvor daquilo que é esta vontade de Deus quando ela se encontra com a nossa vida e se materializa na nossa vida, ou com a nossa própria consciência somente, a ponto de dizer, tá tudo certo. Então me assusta quando eu vejo gente dizendo assim, não, mas Deus conhece o meu coração. Olha, eu vou te falar um negócio. Exatamente o fato de Deus conhecer o meu coração é que me dá mais temor, porque Deus sabe o tanto que meu coração é ruim. Não, mas eu sou uma pessoa boa e piedosa. Gente, sejamos honestos. Vamos deixar as máscaras aqui que a gente está deixando de lado. Você pratica as suas boas obras, eu pratico as minhas. Você se esforça por amar as pessoas, eu também me esforço. Mas vamos ser honestos. Se colocarmos a nossa vida na balança, o que sobra? Na minha, se não for a graça e a bondade do nosso Senhor Jesus Cristo, não sobra nada. Então, eu não posso tomar esse ponto de vista da conveniência, daquilo que eu estou tentando me esforçar por mostrar para o mundo que eu sou e dizer que isso é algo absoluto. E isso ainda assim é algo relativo. As pessoas precisam, ao olhar para mim, entender que eu estou no processo e que, na verdade, o alvo não é que as pessoas se espelhem em mim, mas que elas se espelhem em Cristo. Eu estou aqui para testemunhar uma pessoa que está sendo transformada por Deus. Então, apesar de quem eu sou, né, olha a obra de Deus em mim. Mas não se iluda que eu sou o cara maduro, perfeito, o cara que já alcançou alguma coisa. Muito pelo contrário, nós também prosseguimos para o alvo, que é Cristo Jesus, que é o caminho da salvação, é o Evangelho, Cristo, esperança da salvação, é por isso que nós vivemos, tá? Então, como que você tem vivido? Você é uma pessoa que está aí satisfeito com aquilo que tem almejado e alcançado na sua jornada de espiritualidade, ou você é alguém que está aí num esforço de fato assim por viver aquilo que é essa vontade do Senhor, materializar essa vontade do Senhor? Então, em nome de Jesus, que a gente possa colocar nossa vida agora diante do Senhor e reavaliar onde que estão as nossas expectativas, tá? E as nossas convicções, naquilo que os nossos olhos enxergam e a nossa mente planejou e projetou, ou se está naquilo que é o que o Senhor está dizendo a nosso respeito, tá? E para a gente falar sobre isso, vamos para a Bíblia, vamos deixar a Bíblia ler a nossa vida, ao invés da gente ficar tentando, a partir da nossa vida, ler a Bíblia e entender aquilo que é conveniente para cada um de nós, tá? A palavra de Deus é toda para nós. Inclusive as partes desagradáveis. Então que hoje, através deste testemunho que a gente vai ler aqui da igreja de Sardes, que está lá no capítulo 3 de Apocalipse, nós possamos, olhando para a nossa existência, avaliar se nós estamos alinhados com o desejo de Deus ou não, tá? Talvez a menor das cartas aqui, né? Só 5 versículos, mas que o Senhor possa falar com você, que o Senhor possa falar comigo, que nós sejamos chamados à coerência, à prudência, à luz de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, beleza? Então vamos lá. Apocalipse, capítulo 3, do verso 1. Diz assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, né? Ou em algumas versões aí vão falar, né? O Espírito de Deus que se manifesta das 7 expressões e 7 aspectos tão perfeito. O 7 representa a perfeição dentro dessa numerologia bíblica, né? E as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. É assim que começa essa carta. Como a gente já repetiu todas as semanas daqui para trás, né? Pela 5ª vez aqui então, o anjo não são anjos, seres espirituais, mas é a ideia do mensageiro. Então nós estamos pensando aqui no pastor ou na figura da liderança da igreja que está recebendo essa mensagem, né? De Cristo. Cristo, aquele que tem esse Espírito de Deus que se manifesta na perfeição e tem
as 7 estrelas têm a autoridade nas suas mãos, né? Olha que mensagem dura. Todas as igrejas daqui para trás foram elogiadas por Jesus e depois, no meio do elogio, Jesus vem e fala assim, olha, mas tem algumas coisinhas que vocês precisam arrumar. Essa igreja aqui não recebeu elogio nenhum da parte de Deus. O que Jesus está falando? Conheço as obras que você realiza. Então tem obras, tem ações, que você tem fama de estar vivo, ou seja, todo mundo em volta tá dando like, todo mundo em volta tá aplaudindo, tá dizendo, nossa, essa igreja é a igreja que faz, a igreja das boas obras, a igreja das boas ações. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Aí eu te pergunto, meu irmão, você quer ser conhecido entre as pessoas como alguém que tem boas obras, ou você quer ser conhecido por Cristo como alguém que está vivo? Você quer ser aplaudido pelas pessoas ou você quer ser aplaudido por Deus? Isso é muito sério. Você quer a aprovação das pessoas ou a aprovação de Deus? Por que a gente tem que refletir sobre isso? Porque às vezes nós somos aqueles que estão buscando o reconhecimento das pessoas. Nós estamos buscando ter seguidores e não necessariamente ter a aprovação de Deus. E mais, às vezes nós estamos literalmente pagando pau aí, virando fã de gente que tem fama, mas não necessariamente de gente que é fiel ao que a palavra de Deus traz para nós. Então, cuidado com esses tempos que a gente está vivendo aí de rede social, de internet. A ferramenta é maravilhosa, mas ela não traduz necessariamente fidelidade para com aquilo que é essa vontade de Deus. Então, olha o fulano, tem 1 milhão de seguidores. Vai lá e mexe num cacho de marimbondo, você vai ver como é que você vai ganhar um monte de seguidores instantâneos, tá? Só que qual é o final disso? Morte, tá? Então, não faz sentido. Às vezes, nós estamos trabalhando para ter um reconhecimento que não é o reconhecimento de Deus. E aquele que tem o reconhecimento de Deus, esse daí é que está resolvido no final das contas, tá? Verso 2 diz assim: fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Verso 3: lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Este é o apelo de Jesus aqui para a igreja. Qual que é o problema dela, né? Falta de vigilância, falta de zelar, né, pelo restante que ainda está vivo e que você está perdendo às vezes no meio desse processo onde você está sendo aplaudido pelas pessoas, mas não está sendo aplaudido por Deus. E as obras que você verifica, que você realiza estão sendo verificadas, observadas, provadas por Cristo, né? E elas não são íntegras. Então o resultado importa, gente, a integridade importa, né? O que nós fazemos importa, a fidelidade do que nós fazemos importa. O resultado é mera consequência daquilo que é a fidelidade para com a semente que nos foi confiada, com o evangelho que nos foi dado. Mas se eu pregar às vezes do jeito que está aqui na escritura, as pessoas não vão aderir. Não importa. O que importa é a fidelidade para com a mensagem que nos foi confiada. Juntar multidão não é resultado necessariamente de fidelidade. Entendeu? Conseguir mover dinheiro, conseguir fazer um tanto de coisa, isso é muito bonito, mas nem sempre isso está alinhado com aquilo que é o desejo, a vontade de Deus, a expressão de Deus para nós, segundo a Escritura. Então precisamos reavaliar a nossa vida, porque pode ser que a gente está trabalhando numa correria danada, numa angústia danada, achando que está vivendo piedade, que está vivendo evangelho, que está vivendo igreja, e a gente está ficando mais longe, ao invés de ficar mais perto. Então, cuidado, que a gente possa se arrepender. Verso, no meio aqui do verso 3 ainda, né?
Lembra-se do que você recebeu, ouviu, guarda e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo algum saberá a hora que virei contra você. Então Jesus vai vir como ladrão, isso significa que a gente precisa estar vigiando o tempo todo. Isso é sério, não dá para deixar para depois. Não dá para a gente terminar aquilo que a gente já fez o compromisso de fazer, terminar as nossas programações e colocar esse esforço pela coerência e pela fidelidade para segundo plano. É para agora, é sério. Se a gente não fizer isso, nós vamos se ferrar na mão de Deus, tá? Verso 4. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Essa referência aos vestidos de branco é o que a gente vai ver aqui, né, nos próximos capítulos. Aqueles que vão receber dessa salvação, selados pelo Espírito, né? Uma multidão que, quando junta todos os salvos de todas as igrejas, em todas as épocas, uma multidão descrita como inumerável, né? Com vestes brancas, né? Lavadas no sangue do Cordeiro, né? Mas tão brancas como nenhuma lavadeira do mundo poderia fazer, né? Uma ilustração assim maravilhosa. Mesmo essa igreja que está tudo errado, que não teve nenhum elogio da parte do Senhor Jesus, ela tem um remanescente ali que experimenta dessa salvação. Por que eu quero fazer uma ênfase nesta parte aqui? Porque às vezes também nós somos aqueles que se tornaram tão críticos do que é a experiência da igreja, a vivência comunitária, que a gente começa a achar assim, ali não tem mais nada que aproveita. Gente, essa igreja aqui só levou paulada de Jesus. Essa igreja aqui só crítica de Jesus. Jesus não falou nada de bom sobre essa igreja, diferente das outras que a gente leu anteriormente nas semanas para trás aqui. Então, mesmo nessa igreja que está tudo errado, que está recebendo louvor, mas não tem nada que aproveita, está morta, mesmo nessa igreja, a gente vê aqui no verso 4, as palavras de Jesus dizendo: ainda tem umas poucas pessoas aí no meio de vocês que não contaminaram as suas vestes. Por que eu quero fazer um apelo sobre isso? Porque nós estamos na época dos justiceiros, principalmente na internet. Gente que, eu vou denunciar o que está errado, eu vou purificar a igreja, eu sou reformado, eu sou lá, vocês não são. Cuidado! Olha bem aí a sua própria maneira de caminhar, a sua própria maneira de trilhar a sua jornada, porque pode ser que você está aí julgando, colocando gente que está andando em integridade, mesmo no pior dos sistemas, pior das igrejas, né? E Cristo está no meio das suas igrejas. Isso é muito sério, a gente tem que tomar cuidado demais com os nossos julgamentos, tá, meus irmãos? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar primeiro para a nossa própria vida, para a nossa própria caminhada, para que não venhamos a ser condenados, mesmo que a gente esteja sendo aplaudido pelas pessoas aí à torta e à direito, tá? Então vamos lá. Para a gente chegar para o fim aqui, esse texto é curto, a exposição de hoje é curta, né? É o que temos para hoje, verso 5. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. A grande pergunta algum nome pode ser apagado do livro da vida? Não sabemos, mas que Deus tem autoridade para isso, tem, né? Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então esse é o verso 6 aqui, né, gente? Encerrando, eu não coloquei aqui no texto, mas beleza. Então, nós fazemos parte desse grupo dos vencedores, daqueles que são esse remanescente, mesmo que às vezes tudo que a gente está envolvido, embora está cheio de aplausos das pessoas, não está alinhado com o conceito de fidelidade que a Escritura traz para nós. Isso é muito sério, isso é muito importante. Meus irmãos, em nome de Jesus, nós estamos gastando nossa vida como? Buscando reconhecimento de Deus ou reconhecimento dos homens? Buscando resultados que são alinhados com aquilo que é o desígnio de Deus, ou buscando resultados que são alinhados com aquilo que é o desígnio dos homens, aquilo que as pessoas querem, aquilo que as pessoas buscam? Isso é muito sério, isso é muito importante. Para quem que nós estamos fazendo o que a gente está fazendo?
O quanto que a gente está gastando da nossa vida para agradar a Deus, o quanto que a gente está gastando para agradar os homens. Vai fazer toda a diferença a gente saber responder essas coisas. Em nome de Jesus, que a gente pare de perder o nosso tempo tentando resolver as coisas com a força do nosso braço e que a gente possa, se arrependendo, nesse domingo, buscar aquilo que é, assim, a vontade de Deus para nós mesmos, sabe? Ver onde que a gente tem que consertar, para que mesmo que a gente não tenha reconhecimento nenhum do mundo, a gente não tenha louvor nenhum das pessoas que estão ao nosso redor, mas que Deus possa testemunhar que nós temos sido fiéis, segundo a porção que a gente tem recebido do Evangelho. Isso é que realmente importa. Não ser fake, não ser alguém que agrada o mundo porque está dizendo aquilo que o mundo está querendo ouvir. Mas ser verdadeiro, ser aquele que está alinhado com aquilo que o Senhor está dizendo que é a verdade, que é eterno. Que possamos nos colocar diante do Senhor, que possamos, reconhecendo as nossas falhas, os nossos pecados, sermos curados, sermos perdoados, sermos transformados para que a gente viva segundo o que o Senhor deseja. Beleza? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nos colocamos mais uma vez na sua presença, nesse domingo, reconhecendo que muitas vezes aquilo que a gente tem buscado às vezes é o reconhecimento do outro, é o aplauso das pessoas, é a aceitação das pessoas, é fazer aquilo que às vezes amortiza a crise do nosso próprio, da nossa própria consciência, a nossa própria hipocrisia. Que o Senhor nos perdoe, Pai. O que nós realmente desejamos, aquilo que a gente realmente deveria estar buscando é a aprovação do Senhor. É o louvor do Senhor, é o aplauso do Senhor. É o reconhecimento do Senhor de que nós estamos andando em integridade. Que o Senhor nos perdoe. Todos nós, com certeza, em algum momento da nossa vida, tentamos resolver as coisas com a força do nosso braço, segundo o nosso entendimento, do nosso próprio jeito. Perdoe-nos, Senhor, cure-nos. Que o Seu Espírito Santo nos desperte para o arrependimento necessário. Que a gente não seja esses críticos aí que sabe dizer todos os defeitos da sua igreja, mas às vezes não estão enxergando esse remanescente, essas pessoas que são fiéis, que estão junto a nós e que a gente deveria estar sendo como eles. Deveria estar sendo parte desse grupo de gente que não se manchou, que não se contaminou, mesmo nos sistemas às vezes que podem estar mais corrompidos, mesmo que esteja dando resultados numéricos extraordinários. Cura-nos, Senhor, nos faça parte desse remanescente. Ensina-nos, Senhor Deus, a sermos fiéis àquilo que é o chamado do Senhor para a nossa vida, para as comunidades das quais nós fazemos parte. Em nome de Jesus, assim nos apresentamos, Senhor. Queremos ser parte da solução e não parte do problema. Queremos ser luz do mundo e sal da terra, e não aqueles que estão aí para não feder nem cheirar, e que às vezes, embora apresentemos resultados extraordinários, a gente não tem nada a ver com a sua vontade. Cura-nos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Assim nos apresentamos diante do Senhor, crendo que a obra que o Senhor começou em nós será completada e que nós possamos ser aqueles que no final o Senhor dirá qual é o nosso nome e não vos conheço. Em nome de Jesus, assim oramos e agradecemos. Amém. É isso aí, meus irmãos. Que Deus abençoe, todos tenham uma boa semana e que a gente se veja aí no próximo domingo nas nossas programações ao longo da semana. Beleza? É isso aí, valeu, Deus abençoe e até mais.